Números capítulo 9, do versículo 15 a 23. Quantos acharam podem dizer amém? A palavra do Senhor diz assim: no dia que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem cobriu, diga nuvem, cobriu. Podem permanecer sentados, por gentileza, não tem problema. Amém? A nuvem cobriu o tabernáculo, desde o entardecer até ao amanhecer. A nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem cobria, e de noite, essa mesma nuvem tinha uma aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam, e no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também, conforme a ordem do Senhor, eles faziam o quê, meus irmãos? Partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam, de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Para finalizar, conforme a ordem do Senhor, acampavam. E conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens, anunciadas por Moisés. Amém? Senhor, obrigado, Senhor, por esta palavra. Fala conosco nessa noite. Nós queremos tanto ouvir a Tua voz, há uma direção e há uma resposta. Por isso nós oramos e já te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor sempre fala conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, você sabe que esse texto é um texto muito conhecido, mas às vezes não muito pregado, né? Entre nós, mas nunca é demais, nunca é tarde para nós aprendermos. Esse texto fala sobre o momento que o povo, ele é guiado por Moisés no deserto em direção à terra prometida. E Deus dá uma ordem para Moisés construir um tabernáculo. E neste tabernáculo, que também era chamada de tenda da congregação, Deus falava com o povo através de Moisés. Dentro desse tabernáculo tinha a Arca da Aliança. E como nós lemos aqui, dentro da Arca da Aliança tinha as tábuas da lei. Então o tabernáculo era o centro do povo, era o lugar mais importante, era a referência, era o lugar de encontro que Deus tinha com o povo. Só que esse tabernáculo, ele não ficava fixo num determinado lugar. Durante a peregrinação do povo de Israel nos 40 anos no deserto, esse tabernáculo, eles levantavam-se acampamento e eles se mudavam para outros lugares. Mas não era algo aleatório, não era algo que dava na cabeça de Moisés, ele falava assim: cansamos desse lugar, agora vamos sair daqui e vamos para outro lugar. Não, havia um sinal no céu para o povo se mover na terra. Havia um sinal no céu para o povo caminhar na terra. Quantos estão compreendendo? Havia um sinal no céu para o povo
se mover e andar na terra. E que sinal era esse? Uma nuvem. Uma nuvem que só parava em cima do tabernáculo. E ficava durante o dia inteiro parada. Esse era o sinal de Deus. Eles olhavam para o céu para se mover na terra. Quem está compreendendo até aqui? E à noite essa nuvem se transformava numa nuvem de fogo, ou em alguma versão numa coluna de fogo. De dia essa nuvem protegia o tabernáculo, guardava o tabernáculo ali e as pessoas ali do sol, do calor. E à noite protegia do frio e do perigo dos animais. Mas essa nuvem se movia. E todos ficavam atentos ao céu, todos ficavam olhando para aquela nuvem, porque a hora que aquela nuvem se levantasse, era a hora deles levantarem também o acampamento, era a hora deles desmontarem o acampamento e seguir aquela nuvem. Quando a nuvem parava, todos eles armavam o acampamento novamente. Por isso que nós lemos aqui nesse texto inúmeras vezes. E eles partiam e se acampavam. Eles partiam e acampavam-se. Quando a nuvem permanecia, eles acampavam. Quando a nuvem subia e se movimentava, eles também partiam. Por isso que o tema dessa palavra aqui, para nós, é o seguinte: ande na terra, guiado pelo sinal do céu. Amém? Ande na terra, se mova na terra, mas não tire os olhos do céu. Guiados pelo céu. Amém? Nós temos aqui o nosso GPS, não é isso? Em inglês é Global Position System. Através do GPS, você vai daqui para qualquer lugar que você nunca viu. É só seguir a direção. Sim ou não? Antigamente, eram as páginas amarelas, não é? Que tinha aquele mapa, que tinha aquelas ruas tão pequenininhas. E a gente ia procurando ponto de referência para saber como chegava em determinado lugar. As coisas evoluíram. Então, era o GPS. Hoje nós temos o GPS, não é verdade? Mas o GPS que o povo tinha era a nuvem. Amém? O GPS que guiava o povo era o céu. Era o céu. Irmãos, assim também tem que ser a nossa vida. Nós temos que andar aqui na terra guiados pelo céu. Por isso que eu tenho também um significado para o GPS dentro desse texto. GPS é guiados pelo sobrenatural. Amém? Guiados pelo sobrenatural. Ou nós vamos ser guiados pela terra, ou vamos ser guiados pelo céu, pelo sobrenatural de Deus. Não é verdade? Então, para nós andarmos com segurança aqui na terra, para nós chegarmos ao nosso destino aqui na terra, nós só vamos conseguir se a nossa vida estiver guiada pelo céu e alinhada pelo céu. Porque, irmãos, o fato é que aqui na terra, não é muito difícil viver sozinho, sem Deus, sem uma direção. É verdade ou não é? Viver aqui na terra é muito difícil. São muitas vozes que nós ouvimos. São muitos ventos contrários que nos tiram do caminho. Sem contar que nós já temos uma tendência interior de seguir um caminho oposto ao que Deus determina. A palavra fala assim: irmão, vai para a direita, Irmão, vai para onde? Vai para a esquerda. Parece ter aquele carrinho de mercado que você puxa para um lado, a roda puxa para o outro. Isso é uma tendência da nossa natureza. A natureza humana caída em seguir uma direção que é mais fácil, uma direção que é mais conveniente, uma direção que a nossa carne está dizendo, mas a palavra fala que há caminhos que para o homem parecem bom, mas no final o quê? Caminho de morte. Então nós precisamos viver aqui na terra, irmãos, guiados pelo céu, porque o nosso mundo, o mundo que a gente vive é um mundo muito perigoso. Só que
para ser guiado aqui na terra pelo céu, né, nós vamos precisar de perseverança, porque não vai ser fácil, obediência, sim ou não? Né? Resistência, foco, fé, para nós seguirmos a direção correta. Lembra de quando Jesus nasceu? Os reis magos foram guiados por um sinal do céu, uma estrela, e eles chegaram no lugar exato. Quem não é guiado pelo céu fica rodando, fica perdido, andando para um lado para o outro, gastando dinheiro, gastando tempo, gastando saúde, gastando energia, né? Então nós precisamos disso, precisamos de principalmente três virtudes. Digo obediência, paciência e fé, né? E perseverança, né? Perseverança está ligado à fé, perseverança. Você sabe que quando a gente vive aqui nessa terra, e quando nós vemos o povo de Deus, o povo não só andou pelo deserto. Teve épocas que o povo estava em campinas, em jardins, montanhas, estradas, montes, vales. Então, a nossa vida aqui na terra vai passar também por essas geografias. Nós vamos passar por fases aqui na terra. Há momentos que vão parecer que a gente está num jardim. O que é um jardim? Tudo são flores, tudo é belo, tudo é lindo, não é? Você começa um relacionamento, tudo são flores. Você começa um emprego, tudo é uma maravilha. Olha, a bênção chegou. Mas nem sempre vai ser assim. Há momentos que vamos passar por estradas íngremes, que a gente vai ter que fazer força, né? Para perseverar, para resistir. Há momentos que vamos estar em pastos verdejantes, águas tranquilas, vamos descansar. Mas há momentos que vamos ter que subir montes altos, enfrentar obstáculos. Há momentos que vamos passar pelo vale da sombra da morte, vamos enfrentar desafios. Há momentos que vamos passar pelo deserto. É verdade ou não é? Eu não sei se você hoje está num deserto. Deserto sempre é difícil. É árido, é desafiador, ninguém te liga, ninguém te procura, você fica sozinho, os amigos se afastam, o pastor esquece do seu aniversário. Deserto é assim. Deserto é um momento na vida da gente de dificuldade. Mas o deserto também é pedagógico. Diga, o deserto é pedagógico. Porque o deserto é uma escola. Ainda que eu passe por esse deserto, eu vou sair do outro lado diferente. Amém, meus irmãos? Mais maduro, não é? E nós vamos passar do outro lado. Agora eu queria que você entendesse uma coisa comigo. Irmãos, nós só vamos conseguir passar por esse deserto se nós estivermos debaixo da nuvem de Deus. Você só vai conseguir chegar no seu destino, você só vai conseguir chegar no propósito, você só vai conseguir vencer o deserto se você estiver debaixo da presença da nuvem e do céu. E infelizmente, quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos pessoas que saem de debaixo da nuvem, que saem de debaixo dessa nuvem, não conseguem obedecer, não conseguem perseverar, não conseguem ter paciência. É verdade ou não é? Eu estou falando daqueles que se afastaram da igreja, que se afastaram da casa de Deus, que colocam tantas prioridades, menos a prioridade de estar debaixo da nuvem, de estar debaixo da direção do céu. Começam a viver aqui na terra fora desse GPS de Deus. Quem está compreendendo, meus irmãos? Você conhece alguém assim? Por isso que a palavra diz: buscai as coisas que são do alto e não as que são da terra, porque é muito fácil a gente se perder. Infelizmente, muitas pessoas desistiram da caminhada, saem da casa de Deus, deixam de frequentar os cultos, deixam de ouvir a palavra, se afastam da comunhão.
e perdem a direção. E algumas pessoas elas falam assim, não, porque eu me aborreci com o irmão da igreja, eu me aborreci com uma irmã, o irmão não me pagou, eu estou decepcionado, igreja só tem hipócrita. Sempre cabe mais um, né? Sempre cabe mais um. Estamos num processo de transformação. A igreja é tudo falso, a igreja não sei o quê. Aí as pessoas vão se afastando da nuvem. Irmãos, naquela época, tinham pelo menos 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas acampando no mesmo lugar próximo do tabernáculo. Não tinha saneamento básico. Não tinha banheiro ecológico, químico. Não tinha. Não tinha rede kids. As crianças se embolavam umas com as outras, brigavam umas com as outras, os pais ficavam brigando uns com os outros por causa das crianças também. Era desconfortável, não era fácil. Mas eles não se afastavam do tabernáculo, eles não se afastavam da nuvem, eles não se afastavam da referência, eles não se afastavam da palavra, da direção vinda de Moisés, dada por Deus, porque eles sabiam, por mais desconfortável que fosse, por mais difícil que fosse estar naquele ambiente ali, eles sabiam que se eles não estivessem conectados com a nuvem, com o GPS de Deus, a nuvem ia partir e eles iam ficar. Então, o mover de Deus, irmãos, vai continuar, vai acontecer, vai se mover, apesar dos problemas que a gente enfrentar aqui. Deus não vai parar o mover dele por causa dos nossos atropelos, dos nossos problemas. Quem está compreendendo? Nós é que vamos ficar para trás, se a gente não acompanhar esse mover. Então, isso aqui é uma palavra que você pode pregar para alguém que você conhece, que está afastado. E o que você vai falar para essa pessoa? Fica debaixo da nuvem, fica debaixo do céu, vem para o tabernáculo, que o tabernáculo representa a igreja. O mover de Deus está no tabernáculo, o mover de Deus está na igreja. Nós somos a igreja, a gente tem que estar onde está o mover de Deus. Quem está compreendendo, meus irmãos? Então, não é? Você pode ser um cristão em casa, você pode ser um cristão sem estar na igreja, você pode ser um cristão lendo livros em casa, tudo bem, sem estar conectado com igreja nenhuma, mas você só consegue ser um cristão vencedor se você estiver conectado com o corpo, ligado ao mover de Deus, debaixo da nuvem de Deus. Tudo que o inimigo quer fazer é tirar as pessoas debaixo dessa nuvem. Quem está entendendo que diga glória a Deus? Então, como que nós podemos viver nessa terra, debaixo desse GPS, de ser guiado pelo sobrenatural de Deus? Não é? Quais os benefícios, irmãos? Então, lembra que eu falei? Diga obediência, não é? Perseverança e paciência. Amém? Aquele povo tinha que obedecer a palavra, obedecer a Moisés, obedecer a direção. Eles tinham que ter paciência, porque tem hora que a nuvem parava um dia, tem hora que a nuvem parava uma semana, tem hora que a nuvem parava um mês, tem hora que parava 2 meses. Então tem que ter paciência. E tem que perseverar. Amém? Porque senão nós não vamos completar essa jornada, não é? Então, existem aqui alguns benefícios, irmãos, nessa jornada do povo, debaixo da nuvem, do GPS de Deus, que a gente aprende e fala assim, vale a pena permanecer debaixo da nuvem. Vale a pena ser guiado pelo sobrenatural de Deus. E quais os benefícios de estar debaixo dessa nuvem? Amém? Quais os benefícios? Interessante é que essa nuvem não estava sobre as pessoas individualmente, ela estava sobre o tabernáculo, a igreja. Percebe? Então nós temos que estar debaixo dessa mesma nuvem, conectados à vida da igreja. E quais os benefícios, irmãos,
de estarmos debaixo da nuvem. Olha o que diz o versículo 15, não é? Versículo 15 e versículo 16, que nós lemos. A nuvem, no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Mas o que? Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo à noite. Então de dia era uma nuvem e à noite era o fogo. Então qual é o benefício de estar debaixo dessa nuvem? Qual o benefício de ser guiado pelo céu, pelo sobrenatural? Primeiro, proteção. Diga, proteção. Proteção. Aquela nuvem era para proteger o povo de Deus. O sol no deserto, eu já tive lá, é escaldante, agride, machuca, fere a pele. Tanto é que os beduínos, os judeus, os peregrinos usam aquelas roupas, aqueles que cobrem o rosto, cabeça, porque é muito calor. Então aquela nuvem era para proteção durante o dia. E à noite, temperatura muito fria. Então veja, eles eram aquecidos. E também aquela nuvem protegia dos animais. Dos animais. Então quero dizer algo para você. Deus sempre vai proteger quem está debaixo da nuvem. Quando o casal sai debaixo dessa nuvem, não tem casal que se sustentar. Quando o cristão sai debaixo da nuvem, fica sujeito às ameaças. Quem está compreendendo, meus irmãos? E tem gente que acha que pode se virar sozinho sem estar debaixo da nuvem de Deus. A palavra diz que o diabo está ao nosso derredor, está buscando quem possa tragar. Ele vai tragar quem? Quem sai debaixo da nuvem. A palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Então, se você está debaixo da nuvem de Deus, se você está guiado pelo sobrenatural, você tem proteção 24 horas do dia, é de dia e à noite. Enquanto você está dormindo, Deus está guardando sua casa, está guardando sua vida, está guardando seus filhos, está guardando tudo que é seu. A palavra diz em Salmos 23:4, ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então temos que estar debaixo. Olha para uma pessoa que sai debaixo da nuvem. Olha para a vida dessa pessoa. Você conhece alguém hoje que já esteve na igreja, que já esteve entre nós e hoje não está mais? Olha como essa pessoa é atacada na mente, olha como ela é atacada no corpo, olha como ela é atacada de todos os lados. É verdade ou não é, meus irmãos? Porque não tem outro lugar para nós estarmos. Temos que estar debaixo da nuvem, temos que estar debaixo da proteção de Deus. Ah, mas a pessoa sai da igreja, ela vai estar desprotegida. Não tanto, porque a misericórdia de Deus continua com a vida dela. Amém ou não? Mas é claro que ela vai estar exposta. É claro que ela vai se colocar em risco. Então, meus irmãos, não tem outro caminho. Esteja debaixo da nuvem. Deus vai te guardar, vai te proteger. Você vai desfrutar dessa proteção. E vai ser 24 horas por dia. Não sai debaixo dessa nuvem. Não sai debaixo da nuvem. Amém? Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída, e Ele te livrará de todo mal. Não vai ter seta que voe de dia, não vai ter peste que ande ao meio-dia, não vai ter mortandade que assole, peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Aleluia, Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. Amém? Você não precisa botar pé de coelho na porta, nem ferradura, nem cruzar o dedo, porque você está guardado e protegido. Não tem olho grande, não tem inveja, não tem perseguição. Amém? Segundo benefício de quem está debaixo da nuvem, debaixo do GPS de Deus,
além da proteção, está no versículo 17 e versículo 22. Vamos lá. Primeiro é o que, meus irmãos? Proteção, diga, proteção. Segundo, olha o que diz ali: sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, eles acampavam. Veja, o povo só andava quando a nuvem de Deus dava a orientação. Enquanto a nuvem não levantava para seguir o seu caminho, eles ficavam parados, porque aquela nuvem servia de orientação. Diga, orientação. Por isso esse é o segundo benefício de quem está debaixo da nuvem, de quem é guiado pelo GPS do céu, é a palavra orientação. Amém? Diga, orientação. Irmãos, primeiro sinal de uma pessoa que sai debaixo da nuvem: fica desorientado, bate cabeça em tudo quanto é lugar, anda em círculos, é guiado pelas próprias emoções, é guiado pelos próprios impulsos, é guiado pelos próprios desejos, é guiado pelos próprios medos, é guiado pela própria ansiedade, é guiado por impulsos, e depois vai ver o resultado, que não foi uma decisão boa. É verdade ou não é, meus irmãos? Quantas pessoas você conhece e estão perdendo tudo, e perde tudo, é desastroso, é uma tragédia uma pessoa quando sai debaixo da direção de Deus. Existe um lugar que nós precisamos estar, e esse lugar se chama o centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém, meus irmãos? Então, orientação. Você tem proteção e você tem orientação. Orientação. Senhor, não me deixa dar um passo sem a tua autorização. Senhor, não me deixa fechar um negócio sem a tua permissão. Senhor, não me deixa comprar nada se não for a direção do Senhor para a minha vida. Senhor, não deixa eu falar nada, não deixa eu fazer nada. Não. O problema é que primeiro a gente faz e depois a gente pergunta para Deus se era para fazer. Essa é a verdade. Eu vejo quantas pessoas que começam a se relacionar inadvertidamente por causa de um momento de carência, por causa de um momento, vai pela aparência, vai pelo rostinho, bonitinho, fofinho, mas não busca uma direção de Deus, não ora, e mete o pé pelas mãos, e pula etapas, e atropela, e daqui a pouco, irmão, nada que começa errado vai terminar certo. Nada que começa errado termina certo. E quantas pessoas, por conta de impaciência, por conta de carência, por sei lá o quê, não oram, não buscam, não esperam, não pedem direção de Deus, não pedem orientação. Isso aqui serve para tudo na vida. Deus abre a porta de emprego para a pessoa estava precisando, começa a trabalhar, aí está tudo direitinho, daqui a pouco vem um vento contrário, a pessoa começa a ficar ansiosa, vou sair do trabalho, mas Deus não mandou você sair. Quem está entendendo? Então, se tem algo que a gente ganha quando está debaixo da nuvem, é orientação. Mas dentro dessa orientação também tem um terceiro benefício. Sabe qual é o benefício? O benefício da adaptação. Diga, adaptação. Sabe por que adaptação? Porque quando a gente está debaixo da presença, quando a gente está debaixo da nuvem, a gente se adapta. A gente aprende a esperar com paciência no Senhor. Porque a palavra diz aqui, olha o que diz aqui o versículo 22. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias. Tinha época que a nuvem ficava 2 dias parados. Permaneciam no acampamento e não partiam. E quando elas se levantavam, partiam. Mas olha o que diz aqui, versículo 19. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês. Versículo 19. Versículo 22 também fala, ficava 1 mês, ficava muito mais tempo.
Então veja, tinha época que eles ficavam 2 meses. Tinha época que eram só 2 dias. Mas quem é que determinava o tempo? Deus. Não é Deus que tem que se adaptar ao nosso tempo. É a gente que tem que se adaptar ao tempo de Deus. Não é Deus que tem que se adaptar ao nosso capricho, ao nosso desejo. É a gente que tem que se adaptar à vontade de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Então não queira estar adiantado na nuvem, e nem queira estar atrasado na nuvem, e nem queira dar ordem para a nuvem. Se adapte. Tem hora que Deus vai dar velocidade para a gente correr, tem hora que Ele vai frear para a gente parar. E tem hora que é tempo da gente ouvir. Quem está compreendendo, meus irmãos? Então não faça nada sem ser guiado pelo céu. Esteja debaixo da nuvem. É o melhor lugar para a gente estar. Se Deus não mandou você sair, fica. E se Deus mandou você sair, não fica. Tudo é questão de se adaptar à direção de Deus. Amém? Está confuso, está perturbado do juízo, está ansioso, está aflito, vai orar. Que uma hora, quando você começa a orar, Deus começa a trazer paz ao coração da gente. Então olha só quantos benefícios a gente recebe. Proteção, orientação, adaptação. Amém? Mas sabe o que a gente recebe quando está debaixo da nuvem? A gente recebe descanso. Diga descanso. Aleluia. Descanso. A palavra diz no versículo 18, conforme a ordem do Senhor. Volta aqui o versículo 22, por favor, Eric. Ali está dizendo, né? A nuvem ficava no tabernáculo 1 mês, ou mais tempo, ou permaneciam no acampamento, né? Quando eles se levantavam, partiam. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Amém? E quando a pessoa sai da comunhão, quando a pessoa sai da igreja, quando a pessoa sai debaixo da nuvem, ela tem muita dificuldade de seguir a direção. É verdade ou não é? Não sabe parar para obedecer, ter paciência e perseverança. Mas há um quarto benefício aqui, que é o benefício do descanso. Diga descanso. A palavra diz no versículo 18, conforme a ordem do Senhor, versículo 18, conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, o que eles faziam, meus irmãos? Acampavam. Aleluia. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles o quê? Permaneciam acampados. O que é permanecer acampados? Permanecer acampado significa descansar. Descansa. Adianta levantar acampamento, adianta querer sair desesperado por aí, adianta querer fazer tudo, não adiantar. Nós temos que descansar. Enquanto você estiver debaixo da nuvem, debaixo da vontade de Deus, da direção de Deus, na comunhão com a igreja, fazendo a vontade de Deus, seguindo a orientação de Deus, vai ter tempo para descansar. Vai ter tempo para refrigerar a alma. Vai ter tempo para descansar para a caminhada. Salmos 23 diz, o Senhor nos guia a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma. Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, pois vocês encontrarão descanso para as suas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, meus irmãos? Eu não sei se você hoje está num momento de inquietação, num momento de decisão difícil, não sabe o que fazer, está dividido entre dois polos, não sei. Você não está conseguindo descansar, não está conseguindo dormir direito, está agitado. Igual Marta, né? Agitada, enquanto Maria, sentada aos pés de Jesus, parava para ouvir a palavra de Deus. Está desempregado? Está sem emprego? Não fica agitado, vem para o culto ouvir pregação, ouvir palavra de Deus. Melhor coisa, porque aqui você vai ouvir uma palavra que vai acalmar o seu coração.
Está sofrendo com alguma situação na família? Perturbação, conflito, guerra, crise, briga, né? No trabalho, em qualquer lugar, o melhor lugar para você estar agora é na casa de Deus, descansando. Se você estivesse em casa agora sem participar do culto online, como muitos estão participando, o que estaria ganhando, irmãos? Você já reparou que às vezes você chega cansado do trabalho e a sua carne fala assim: vai para casa, tomar aquele banho quente para relaxar, liga aquele arzinho, liga o ventilador, bota na janela, prepara aquele miojo, bota aquele suco de caju ali geladinho com gelo, assistir aquele joguinho, assistir aquele filme. A carne não fala assim? Vai para a igreja. Pastor, termina o culto tarde. Amanhã você vai acordar cedo. Até parece que a gente termina o culto tarde, né? Já está terminando. Mas é a carne da gente gritando. Eu pergunto para você, quando você volta para casa, você volta pesado ou volta leve? Aí a gente volta para casa assim: valeu a pena. Por quê? Você está no lugar de descanso. Salmos 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes. A ovelha, para ser alimentada, ela tem que parar, ela tem que deitar, ela tem que descansar. Aí você tem refrigério para a sua alma. Jesus multiplicou os pães e os peixes. A primeira coisa que ele falou: sentem. Então você está sentado, está descansando, não está mexendo no celular. Pensa, são quase 2 horas que você fica sem ver o celular. São quase 2 horas que você fica assim, sem ficar rolando tela, passando para lá e para cá, agitando sua mente. Você está aqui concentrado, ouvindo a palavra, recebendo oração, tendo paz no seu espírito. Irmãos, participar de culto é terapia, é terapêutico. Eu já falei isso para vocês. Não tem terapia melhor do que essa aqui. Posso ouvir um amém? Amém. Porque é um lugar de descanso. Fala para o teu irmão: irmão, descansa. Descansa. Amém? Em último lugar, para terminar, o que a gente encontra quando está debaixo da nuvem de Deus? Isso aqui é maravilhoso demais. E a gente termina aqui, versículo 23. Isso aqui se repete 2 vezes nesse texto. Olha lá. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Então tem hora que a gente tem que seguir a ordem do Senhor, não é? Sempre. Nesse meio tempo, que meio tempo é esse, meus irmãos? Qual é o meio tempo? O meio tempo que eles estavam acampados. Enquanto a nuvem não saía, nesse meio tempo, não é? O que eles faziam? Cumpriam suas responsabilidades. Para quem? Veja, responsabilidade. Para com quem? Com Deus, com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Irmão, sabe qual o quinto benefício de quem está debaixo da nuvem, de quem segue o GPS de Deus? Ele cumpre o seu chamado, ele serve a Deus, ele cumpre a sua responsabilidade para com o Senhor. A pessoa, quando se afasta da nuvem, quando se afasta de se mover, ele para de fazer a obra de Deus. Ele não quer fazer mais nada. Ele quer encostar a chuteira, quer passar no RH e falar: assina minha demissão que eu não quero fazer mais nada, não. Deus não nos chamou para ficar parados na obra dele. Nós temos uma responsabilidade na obra do Senhor. Eu e você fomos chamados para servir a Deus, irmãos. Estar debaixo da nuvem é um prazer, é uma alegria, tem descanso, tem paz, mas tem também responsabilidade. Posso ouvir um amém? Amém. Responsabilidade. Sabe o que muita gente não quer estar debaixo da nuvem? Porque não quer responsabilidade. Não quer servir a Deus. E Deus nos chamou para servi-lo. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês não receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de que, meus irmãos,
servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aleluia! Amém? Então é um privilégio ser guiado por Deus. É um privilégio estar debaixo da nuvem de Deus. Porque a gente encontra propósito no servir. Encontra propósitos. Por que eu estou aqui? E eu vou falar algo para você, irmãos. Não existe, eu já falei isso aqui várias vezes, vou repetir. Não existe espaço vazio no universo. Todo espaço vazio vai ser preenchido por alguma coisa. Não existe espaço vazio. Se você não ocupar a sua mente com as coisas boas, com as coisas de Deus, com as coisas que vão trazer crescimento, seja profissional, espiritual, vai ser preenchido por alguma coisa. E normalmente, coisas que não faz a gente crescer, coisas que não agregam. Quem está compreendendo? Então a gente tem que ocupar o espaço vazio. Temos que ocupar com a presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo, servir a Deus. Pastor, arruma alguma coisa para eu fazer na igreja. Tenha muita coisa para fazer. Não vamos aceitar ficar parados, sem fazer nada. Quem está compreendendo, meus irmãos? Olha o que diz Lucas capítulo 12, versículo 35. Lucas 12, 35. Estejam prontos. Para quê, meus irmãos? Para servir, aleluia. E conservem acesas as suas candeias. Quando a gente está servindo, a gente está mantendo acesa a nossa lamparina, a nossa botija com azeite extra. Aleluia. Você já passou por muitas experiências na sua vida, enfrentou muitos problemas, venceu muitas dores, passou pelo deserto difícil, mas isso tudo foi para aperfeiçoar você, para você ser uma pessoa melhor, para você servir a Deus, para você ajudar alguém, para você encontrar sentido maior na sua vida, que é servir. Servir ao Senhor, servir aos irmãos, servir à igreja do Senhor, servir ao Senhor com alegria. Alegria. Amém, meus irmãos? E se a gente buscar isso aqui, estar debaixo da nuvem, estar debaixo da direção do céu, se mover aqui na terra, guiados pelos sinais dos céus. Amém? Não negociar, não negocia isso. Eu não vou mais para a igreja, vou parar de ir no culto, não vou mais para a célula, não vou mais... Não negocia isso. Não negocia. Não. Prioridade, prioriza o reino de Deus. Se assim o fizermos, vai se cumprir na nossa vida o Salmos 23:6, que diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. E vamos ter proteção, orientação, vamos nos adaptar à vontade de Deus, vamos encontrar descanso, e vamos descobrir o nosso ministério, o nosso chamado, a nossa responsabilidade. Então eu quero concluir dizendo: você está no melhor lugar que você poderia estar. Sempre que você estiver se sentindo uma pessoa insignificante, uma pessoa só, uma pessoa sem motivo para viver, para existir, para nada, inseguro, lembre a quem você pertence. Lembre onde você está. Quem recebe essa palavra hoje? Fica de pé no seu lugar, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.